Queridos amigos e amigas, domingo, dia do Senhor, 13 de junho, que data? Santo Antônio. Santo Antônio, que sabia a Bíblia de cor. Santo Antônio das coisas perdidas. Santo Antônio, padroeiro dos namorados, dos casamentos. Santo Antônio dos pãezinhos, do amor aos pobres. Que domingo festivo, hein? Que Santo Antônio interceda a Deus por todos nós. Um santo franciscano, seguidor de São Francisco de Assis, que deixa ao mundo uma linguagem, um ensinamento, uma bênção muito forte para todos nós. Por isso, porque estamos com o coração em festa, neste dia 13 de junho, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus do dia de Santo Antônio, deste domingo, dia do Senhor, a palavra de Deus é de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste domingo, ele é um Evangelho que resgata, tenta mostrar uma coisa muito bonita. Olha só, quando a gente semeia uma semente, tu dorme, acorda, dorme de novo, né? Os dias passam e a semente por si só, ela vai germinando. Ela tem uma força dentro dela, extraordinária. O que é preciso? Semear, que a terra seja boa, que tenha luminosidade, que tenha água da chuva, né? Ok, a semente se encarrega de, por si só, germinar. E veja que ela tem uma força extraordinária dentro dela. Jesus estava falando do quê? Do reino de Deus. Por que ele falava do reino de Deus? Porque naquela época, os povos, os povoados, eram divididos em reinos. E Jesus, eles esperavam que ele nascesse num desses reinos. Jesus nasce em Belém, que não contava, não tinha nenhuma expressão
significativa, era um lugar desprezado. E Jesus não veio ter soldados, exército, propriedades, castelo, trono, coroas. Vejam que sobrou para ele uma coroa de espinhos. Jesus veio formar um outro reino. Por isso que seguidamente Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. Não é deste mundo, não precisa da materialidade deste mundo. E aí ele fala da semente para falar do reino. O reino que ele veio trazer tem a força que tem uma semente, que pode ser uma sementinha simples. E daí ele diz, olha, o reino é também como uma semente de mostarda. Não a mostarda como hortaliça nossa, mas a mostarda em Israel, ela é uma semente quase invisível ao olho nu. No entanto, quando ela germina, quando cresce, fica uma árvore frondosa, enorme. E Jesus diz, assim é o reino dos céus. E se nós pegarmos a expressão reino dos céus e trazermos para hoje, numa outra linguagem, assim é o bem. O bem às vezes parece pequeno, mas ele vai germinando, 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 crescendo e formando uma grande árvore. O bem é vencedor. O bem sempre chega antes do mal e sempre o final, o bem dá um jeito de fazer um apanhado geral vitorioso. Nós somos do reino de Deus. O bem está aí como uma semente que nós lançamos e esta semente vai germinando e vai criando e desempenhando todo um papel bonito, essa semente do reino, né? Isto é, a fraternidade, a justiça e a paz. Sejamos membros atuantes do reino de Deus e vamos colocar no nosso coração e na nossa cabeça também. O reino de Deus é simples, às vezes invisível, mas o resultado é fantástico. Porque nós nos sentimos parte do reino de Deus. Rezemos juntos neste domingo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que este domingo seja abençoado, que Santo Antônio interceda a Deus por nós e que Santo Antônio nos ajude a nunca esquecermos de partilhar o pão, isto é, dos pãezinhos de Santo Antônio. Peçamos a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, desça sobre nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje é o dia de dizer viva Santo Antônio. Que bacana isso, né? Que bacana. Paz e bem, santa alegria.